Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que maravilha estarmos juntos aqui mais uma semana para darmos continuidade aos nossos estudos acerca das lições bíblicas da Escola Dominical, CPAD, Classe Adultos, segundo trimestre do ano de 2025. As lições já estão chegando ao fim, nós estamos nessa semana na 12ª lição, a penúltima lição desse segundo trimestre. Nessa ocasião, estudaremos a lição número 12, que tem por título Do Julgamento à Ressurreição. Essa lição, de modo especial, ela não vai ser abordada apenas em um capítulo, como foi de costume aqui ao longo das outras 11 lições. Essa lição tem um caráter especial justamente porque aborda o capítulo 18, as nuances do capítulo 18, o capítulo 19 e também o capítulo de número 20, tendo em vista que a última lição também se debruçará sobre o capítulo 21, encerrando assim todos os 21 capítulos do Evangelho segundo João. Lição 12, do julgamento à ressurreição é esta temática, mas antes de darmos início, façamos a nossa oração. Pai, nós te agradecemos por este momento, queremos te pedir sabedoria, aplica a tua palavra em nossos corações para que venhamos a guardá-la, meu Deus, no secreto do nosso coração, no íntimo do nosso coração, para não pecarmos contra ti e aprendermos mais da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Do julgamento à ressurreição, o texto áureo da nossa lição está em João, capítulo 19, versículo 30, e nos diz o seguinte: E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui está uma das 7 declarações que Jesus faz quando na cruz do Calvário, já crucificado. Ele faz 7 declarações e o está consumado, do grego tetelestai, significa está pago, está consumado. Foi uma dessas falas, né, dessas exclamações que Jesus fez na cruz do Calvário. A verdade prática nos diz, na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Que verdade maravilhosa, que verdade esplêndida e que nos afirma a fé sempre que temos em mente que Jesus venceu o pecado, que Jesus venceu a morte e por isso nós recebemos o direito também de fazê-lo. A leitura bíblica em classe, como eu informei, está subdividida em 2 capítulos aqui especiais. O capítulo 18 não será lido na leitura bíblica em classe, mas o 19 e o 20. A primeira parte da nossa leitura é do versículo 17, versículo 18, 28, 29 e 30 do capítulo 19, e a segunda parte é o capítulo 20, dos versículos 6 ao 10. Leiamos as Santas Escrituras. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico significa Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João, capítulo 20, versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que no caso é João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa.
Essa leitura bíblica em classe, subdividida nesses 2 capítulos, nos dão a nuance tanto da crucificação de Jesus, como da estadia dele na cruz do Calvário, ali padecendo, tendo sido vituperado, crucificado, como também da sua ressurreição, precisamente no capítulo de número 20. Tendo em vista isso, nós temos como objetivo da nossa lição, né, esses 3 objetivos, esses 3 pontos que sempre trazemos aqui. O primeiro objetivo nosso é descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus. O segundo ponto é explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. E o terceiro objetivo nosso é incentivar os alunos, os crentes de um modo geral, a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. Nesta linha de raciocínio, nós já estamos chegando ao final desse Evangelho segundo João, e nos capítulos finais estão abordados exatamente, ou foram abordados pelo apóstolo João, quando escreveu, exatamente essas 3 características: a condenação de Jesus, a prisão primeiramente, a condenação de Jesus, a crucificação, a ressurreição e, de um modo também abordado, a sua ascensão aos céus. A introdução da nossa lição nos diz: nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram um cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. De fato, a nossa esperança está firmada acerca da ressurreição, ou baseada na ressurreição de Cristo. Porque o apóstolo Paulo, inclusive, cita isso em 1 Coríntios capítulo 15, dizendo que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé, em vão nós cremos, em vão somos crentes. Porque, ora, se ele não ressuscitou, tudo aquilo que ele realizou, tendo ressuscitado, se nós partirmos do pressuposto de que ele não ressuscitou, tudo aquilo que ele operou, tudo aquilo que ele realizou, foi desfeito, ou não existiu, de certo modo. Então, vã seria a nossa fé. Nós creríamos em algo fictício, utópico, mas nós cremos e sabemos, tanto pelas Escrituras Sagradas, quanto pela nossa fé, como também de um modo histórico, que Jesus ressuscitou. E essa ressurreição só foi possível porque anteriormente ele padeceu, ele foi vituperado, ele foi preso, ele foi caluniado, ele foi condenado, ele foi crucificado e ele morreu. De modo que ao terceiro dia, ele ressuscitou. E por isso a nossa fé não é vã, porque cremos num Cristo que verdadeiramente ressuscitou. Então a obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. E a frase, está consumado, uma das 7 frases que Jesus fala na cruz do Calvário, uma das 7 exclamações que ele faz na cruz do Calvário, essa está consumado, de fato, é o corolário, da missão de Jesus aqui na Terra, quando ele diz está consumado, que no grego é tetelestai, que significa exatamente, literalmente, está pago. Então lá ele pagou todas as nossas dívidas. O primeiro tópico fala sobre a prisão e a condenação de Jesus. O ponto 1 nos diz: a prisão. Nós vamos entender um pouco sobre a prisão. E tendo em vista aqui o capítulo de número 15, de 1 aos Coríntios, versículos 3 e 4, nos diz o seguinte, e eu vou tomar por base, essa colocação de Paulo, aos Coríntios. Ele diz o seguinte, em 1 aos Coríntios 15, versículos 3 e 4.
Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, eu vou me basear, ou nós aqui que editamos essas lições, e aqui eu que vos trago a lição, os subsídios da lição, eu vou me basear nessa aplicação de Paulo aqui. Porque tudo isso ocorreu conforme ou segundo as Escrituras. Nada do que Cristo realizou foi em vão. Tudo era um cumprimento das Sagradas Escrituras, que mais precisamente do Antigo Testamento, que no Antigo Testamento estavam ou tinham sido relatadas acerca do Cristo, do Verbo encarnado, do Verbo divino. Então, quando Paulo diz isso, que eu preguei, que vos anunciei, que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras, que ele foi condenado, foi crucificado segundo as Escrituras, então é porque as Escrituras já versaram sobre esta temática, de modo que quando Jesus realiza essa obra vicária, ele estava cumprindo as Escrituras. Então, a prisão dele também fala sobre, ou está baseado também em profecias no Antigo Testamento. Se nós pegarmos aqui, a prisão, muitas coisas importantes aconteceram na prisão de Jesus, tais como: cumpriu-se a profecia que diz: fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Isso aí está em Zacarias 13, versículo 7, ou seja, Antigo Testamento. E se nós lembrarmos o ocorrido quando Jesus é preso, nós notamos isso quando Judas chega com os guardas, os soldados que o prendiam, ou que o prenderam, quando Jesus fala aquilo: eu sou a quem buscais, a quem buscais. E eles dizem: a Jesus o Nazareno. E Jesus disse assim: eu sou, fazendo mais uma vez a declaração ego eimi. Quando Jesus diz eu sou ou sou eu, eles caem por terra, e depois Jesus pergunta novamente: a quem buscais? E ele diz: a Jesus o Nazareno. Jesus diz: já lhes disse que sou eu, e se buscais a mim, então deixai que estes outros saiam ou vão, rogando ali pelos discípulos. Então, quando ocorre isso e os discípulos de fato fogem, correm ali atemorizados, quando se cumpre isso, é um cumprimento dessa profecia aqui de Zacarias 13, 7. Porque fere o pastor, que é Jesus, e espalhar-se-ão as ovelhas. O pastor foi preso, Jesus foi preso, e as ovelhas que ali estavam sendo simbolizadas pelos discípulos, pelos apóstolos, espalharam-se. Então, e pesaram o meu salário. Olha aí outra profecia do Antigo Testamento, veterotestamentária. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata, também em Zacarias, capítulo 11, versículo 12. Vai falar sobre o preço ali que Judas pagou por Jesus, o preço que Jesus, que deram a Jesus, mas de fato é um preço apenas para que se cumprisse as Escrituras. Se nós formos ver culturalmente, ali tendo em vista os pesos, as medidas unitárias, era um preço de escravo. Então, esse preço, essa palavra, essa profecia veterotestamentária já versava também sobre o preço que Jesus seria vendido. Jesus manifesta sua humanidade pedindo para passar dele o cálice da morte. Isso aí nós vemos em Mateus 26, 39. Jesus estava demasiadamente ali angustiado, de modo que ele diz aos discípulos que ele estava, a minha alma está repleta de tristeza, está cheia de tristeza. Ficai aqui, vigiai comigo, chamando ali Pedro, Tiago e João para orar com eles, de modo que os discípulos acabam adormecendo, e Jesus está ali angustiado, ora sozinho e pede ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice, ou passa de mim esse cálice. Antes seja feita a tua vontade, não seja feita como eu quero, a minha vontade, não seja feito o meu querer, mas a tua vontade. Ali a Bíblia é tão enfática
a dizer que em Lucas capítulo 22, vejamos o que nos diz. Porque o episódio da crucificação, da prisão, da crucificação, da ressurreição de Jesus, não é algo exclusivo do Evangelho de João. Todos os outros evangelistas também relatam sobre isso. E às vezes até os outros, com exceção de João, dão uma versão mais detalhada de determinadas coisas. E aqui foi o caso de Lucas. Em Lucas 22, versículo 43, olha o que a Bíblia nos diz. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22, 43 e 44. Olha aí, Jesus estava tão angustiado, mas um anjo do céu veio o confortar, de modo que ele orou mais intensamente, pedindo ao Pai, rogando ao Pai, de modo que ele começa a suar gotas de sangue, ocorrendo o escorrimento em seu corpo e indo até o chão, essas gotas de sangue que escorriam sobre o seu corpo, tamanha angústia. E é interessante aqui para nós essa situação, e é biologicamente, cientificamente comprovada, anatomicamente comprovado que isso pode ocorrer, dado o tamanho estresse, tamanho temor, tamanha ênfase nos sentimentos e no sistema nervoso de um modo como um todo, que o relator deste caso foi um médico, né, que não apenas foi apóstolo ou discípulo, né, como historiador, mas também um médico, né, o nosso irmão Lucas, que é o autor deste evangelho de Atos dos Apóstolos. Então Lucas relata isso com muita propriedade, sabendo que de fato ocorreu tamanha angústia de Jesus ali no jardim do Getsemane. Então Jesus manifesta ali a sua humanidade. E o Pai se manifesta e revela sua unidade com o Filho. São todas profecias que se cumprem ao cabo que Jesus iria estava finalizando a missão de salvar ou de tirar o pecado do mundo e salvar a humanidade e ofertar a salvação a todos os homens. O ponto 2 nos fala sobre o interrogatório. O interrogatório de Jesus também cumpriu várias promessas, ou profecias, melhor dizendo. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Isso aí nós encontramos em Isaías 53, um capítulo emblemático acerca do vitupério de Cristo, né? Começa lá quem deu crédito à nossa pregação, e aí Isaías vai discorrendo e muitas coisas estão correlacionadas, porque de fato retratam sobre isso. Aí séculos antes, Isaías já estava profetizando acerca disso. E esse fato de Isaías 53, versículo 7, falar sobre como o cordeiro foi levado ao matador, está exatamente coadunado com Mateus 23, 26, versículo 63. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. O Salmo 22, um salmo messiânico, versículos 12 e 13, também fala sobre quando Jesus estava ali perante o Sinédrio, muitos o perseguindo, muitos o acusando, perante Anás, perante Caifás, perante Pilatos, enfim. Foi outra profecia cumprida nesse ato do interrogatório de Jesus, dada a sua prisão. O interrogatório de Jesus foi uma grande injustiça, ao ponto do próprio Pilatos não encontrar motivos para condená-lo. Nós vemos isso em Lucas 23, 14. Pilatos, de fato, não encontrou culpa em Jesus. De modo que ele expressa isso aos judeus, aos principais que estavam ali levando Jesus, né? Eu não encontrei culpa nele, ele não tem culpa de nada. Talvez possa ser um lunático, talvez possa ter aí algum
alguma concepção diferente, alguma visão diferente, mas culpa não encontrei culpa. É claro que parafraseando aqui Pilatos, mas o julgamento, o interrogatório foi eivado aí de vícios, né? Pegando um termo aí do direito, foi eivado de vícios, foi eivado de injustiças, porque a condenação, a prisão, a condenação, o pagamento, né, condenatório de Jesus foi de fato injusto. Ele não merecia passar pelo que passou, mas graças a Deus que ele passou, porque por ele ter realizado isso, nós temos hoje o direito de sermos chamados filhos de Deus, nós temos direito à vida eterna, nós temos direito a gozarmos da salvação que ele nos propôs quando crucificado, quando ressuscitado, quando vencendo a morte, nos deu o direito de vida eterna. Então esse interrogatório de Jesus foi uma grande injustiça. Por amor, Jesus se entregou e deixou que toda aquela injustiça ocorresse para a redenção da carne. É verdade, nós vemos isso na lição passada, em João 17, versículos 19 e 20, quando nós vemos que de fato ele fez isso para nos dar a nossa redenção. Ponto 3, a condenação. A condenação de Jesus também cumpriu algumas profecias, as quais são as seguintes: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Isaías 53, versículos 4 e 5, que está correlacionado com João, capítulo 19, versículos 1 e 3. É o versículo que vai falar, né, logo de cara acerca desse sofrimento vicário de Jesus. Vejamos o que nos diz o Novo Testamento em João, capítulo 19, versículos 1 a 3. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Essa passagem do Novo Testamento retrata exatamente isso que Isaías já tinha profetizado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, essas chagas, as nossas dores, as chicotadas, né, como muitos hinos, como muitas pregações relatam, essas chicotadas que era para nós, ele tomou, ele as levou, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E interessante aqui o termo bofetada em grego nos dá a ideia de que pode ser utilizado tanto o termo bofetada com a própria mão, como com o uso de uma vara, de um graveto ali, de um pedaço de pau ou de uma cana. Nós vamos ver em relatos de outros evangelistas que quando esses soldados colocam a cruz de espinhos, a coroa, melhor dizendo, de espinhos, na cabeça de Jesus, eles batem na cabeça dele, já com essa coroa de espinhos, com uma cana, de modo que perfura a cabeça de Jesus e o sangue corre. Imagine aí o sofrimento, a dor. Às vezes nós, quando machucamos o dedo, quando furamos o dedo com alguma coisa, já nos causa uma dor tremenda. Imagine aí na nossa fronte, né? Na nossa cabeça, na nossa testa, um espinho grande entrar e furar e nós não podemos fazer nada. Ele então tomou as dores que eram nossas sobre si. Graças a Deus por tudo isso. O mais alto grau de injustiça contra Jesus trouxe o mais elevado grau de justificação para a salvação da humanidade. Paulo fala isso em Romanos 5, 8 e 9. O castigo em Jesus nos trouxe grande paz, pois Jesus sofreu e morreu sem pecado, e com isso justificou a carne. Toda a carne foi justificada, dado a morte de Jesus, justificada no sentido de em aceitando
como seu Salvador, toda carne foi justificada. Ele justificou a carne, dando a possibilidade daqueles que o aceitam, né, receber essa justificação, se tornarem justos. Paulo fala sobre isso em Colossenses, capítulo de número 2. Vejamos, hoje será uma lição muito pautada na Bíblia, não apenas do sentido teológico, mas embora todas as lições sejam pautadas na Bíblia, mas eu estou priorizando ler versículos, passagem aqui com os irmãos que me acompanham, para que o nosso entendimento se aplique com as próprias Escrituras Sagradas, para nós vermos e entendermos e mantermos a nossa fé viva de que tudo que ocorreu com Cristo foi cumprimento das Escrituras Sagradas. E no capítulo 2 de Colossenses, Paulo vai falar no versículo 13 e 15, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Daí o significado de tetelestai, está pago. A dívida que era nossa, Jesus pagou, né? Revogando a nossa sentença ali, pagando a nossa dívida. Está consumado, está pago. A visão geral do nosso primeiro tópico diz o seguinte: a prisão, o interrogatório e a condenação de Jesus revelam a injustiça dos homens e o cumprimento do plano divino para a nossa redenção. Tópico 2. Crucificação, morte e sepultamento de Jesus. O ponto 1. O caminho do Calvário. Apesar dos evangelhos não relatarem com clareza, de acordo com relatos históricos de Sêneca, isso aí no ano 4 a.C., até o ano 65 depois de Cristo, conforme Tácito também, do ano 56 a 117 depois de Cristo, e Joséfo, né, do ano 37 ao ano 100, isso aí é o Flávio Joséfo, um dos historiadores do primeiro século mais conhecidos. Grandes obras de Flávio Joséfo relatam sobre a cultura judaica da época, no século em que Jesus viveu aqui na Terra. Então, era relatado que nesta época os romanos costumavam obrigar o condenado a levar apenas uma parte da cruz, que era a viga horizontal. De modo que, como nós vemos nos filmes, às vezes quando é retratado, levando ali a cruz como um todo, né, o T como um todo, para melhor entendimento, disse historiadores, aí no caso o Sêneca, o Tácito e o próprio Joséfo, que era costume que os romanos mandavam levar apenas a parte horizontal, aquela que os braços, né, ficavam ali sobrepostos nela. Mas independente disso, de Jesus ter levado a cruz completa ou a parte horizontal, foi um grande sofrimento na via dolorosa, no caminho até o Gólgota. Então a palavra traduzida por cruz é stauros. Stauros significa exatamente estaca, conforme João 19:17. E independente, como eu falei, de Jesus ter levado a cruz inteira ou apenas uma parte, foi grande o seu sofrimento e a sua humilhação, de fato. Existem ainda relatos, conforme Sêneca e Quintiliano, né, e o próprio Suetônio, que também é um dos mais conhecidos, que são autores romanos, que onde possivelmente Jesus tenha levado em seu pescoço a placa, né, feita por Pilatos, era exatamente essa placa que estava escrito o que Pilatos ordenou que eu escrevesse: Jesus Nazareno, né, em latim, em grego e em hebraico, Jesus Nazareno, o rei dos judeus, né, de modo que ali foi a sua condenação.
a sua condenação foi ser o rei dos judeus, ironicamente, mas para demonstrar que a injustiça dos judeus foi grande, foi extrema, foi terrível contra o nosso Senhor e Salvador, mas que através disso ele nos outorgou a vida eterna, a salvação. O ponto 2, a missão foi encerrada. A expressão está consumado significa literalmente, como eu já disse, já antecipei, está pago. Essa expressão diz respeito ao fato de nenhum ser humano até então ter conseguido nascer, crescer e morrer sem pecado, para religar a humanidade a Deus, conforme Romanos 3, versículos 10 e versículo 23. Nenhum humano conseguiu realizar tal obra, somente Cristo, o nosso Salvador. Por isso, ele é detentor de todo o poder, de toda a glória, de toda a adoração. Ele tem o nome elevado sobre todo nome, porque ele fez o que nenhum outro homem na história poderia fazer, pode fazer ou poderá fazer. Somente Cristo tem esse direito e teve essa capacidade de fazê-lo. Ao cumprir sua missão de justificar a carne e religar, aí dá o significado da palavra religião, religare do latim, né? Religar a humanidade a Deus. Jesus se torna o primogênito dos mortos e por isso a morte não pode detê-lo, conforme nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios 15, 45, Paulo fala o seguinte: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que no caso é Cristo, porém, é espírito vivificante. O último Adão, o segundo Adão, Jesus, é espírito vivificante, de modo que a sua obra, a missão encerrada, nos deu a vida, de a morte não podendo o deter. O ponto 3 nos fala sobre o sepultamento. O sepultamento de Jesus no seu túmulo, ou no túmulo de um homem rico, fez cumprir a profecia de Isaías 53, versículo 9, que diz que o rico esteve na sua morte. Vejamos de modo integral Isaías, capítulo 53 e versículo de número 9. É um capítulo de fato muito conhecido, mas é sempre bom mantermos em mente, em nossos corações também, a palavra de Deus. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então aqui já fala que sobre dois malfeitores ele foi contado, né? Ele estava ali de fato entre dois salteadores, entre dois ladrões, e na sua morte, quando sepultado, ele foi posto numa sepultura nova, na sepultura de um homem rico, a saber, José de Arimateia, que cedeu essa nova sepultura que tinha, né, para que Jesus pudesse ser sepultado ali. Nós não podemos nos olvidar de que na terceira lição, se não me engano, ou foi na segunda lição, nós vimos o exemplo de Nicodemos, e Nicodemos foi um dos que foi sepultar Jesus junto com o dono da sepultura que cedeu a Jesus, o José de Arimateia. Ambos faziam parte do Sinédrio, ambos eram homens ricos, homens benquistos, né, pelos judeus, mas que aceitaram o Evangelho. Então, esta profecia de Isaías 53:9 se cumpriu no sepultamento de Jesus, dizendo que o rico esteve na sua morte, ele estava entre o rico quando sepultado. Visto que os ossos de Jesus não foram quebrados conforme a profecia, conforme o Salmo 34:20, nenhum osso será quebrado, nenhum dos seus ossos será quebrado, ele pôde, na verdade, ser levado para a sepultura e pôde ser sepultado com honra, né? De modo ali que José de Arimateia e o próprio Nicodemos levam ali essências, né? Aloés,
para que pudessem perfumá-la em Jesus também, realizar todo o rito cultural de sepultamento, né? E aí, posteriormente, as mulheres, né, as Marias lá, viriam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, a Salomé, mãe de Tiago e João, mulher de Zebedeu, viriam posteriormente ao terceiro dia, mas, para a glória de Deus, não o encontraram mais ali, porque ele já havia ressuscitado. A visão geral do tópico 2 nos fala o caminho do Calvário, o desfecho da missão de Jesus e o seu sepultamento, ilustram o sacrifício redentor e o cumprimento das Escrituras. De fato, essa é a ilustração do tópico 2. Tópico 3, a ressurreição de Jesus. Ponto 1, o túmulo vazio. A ressurreição de Jesus Cristo é um dos pilares centrais da fé cristã e cumprem as seguintes profecias. Como assim um dos pilares centrais? Tem outros? Claro que tem outros. Claro que nós temos outros pilares que sustentam a nossa fé, mas a ressurreição de Cristo, juntamente ali com o tripé, né, com a sua encarnação, com o seu nascimento, com a sua morte vicária, né, com a sua morte expiatória na cruz do Calvário, a ressurreição junto com esses dois outros itens são parte integrantes da nossa, ou são pilares, né, fundamentais, são fundamentos para a nossa fé cristã. Então, aqui a ressurreição está sendo analisada, mas a encarnação, bem como a sua morte expiatória também são pilares importantes para a nossa fé. Pois não deixarás a minha alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso aí está em Salmo 16, versículo 10. Isso é uma profecia veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, mas que se cumpre exatamente com a ressurreição de Jesus. E nós vemos em Atos 2:27, quando Pedro fala sobre isso, quando Pedro usa esse argumento, né, usa dessa profecia e do que aconteceu com Jesus para pregar o evangelho aos homens que o estavam escutando, né, de modo que depois eles são impactados pelo poder da pregação de Pedro. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Isaías 53:10. Veja, Isaías 53 está aparecendo aqui demais, porque de fato é uma profecia no Antigo Testamento que faz ou que tem total ligação com a prisão de Jesus, com a condenação de Jesus, com a morte expiatória de Jesus e com a sua ressurreição também. Veja, Isaías 53:10 vai falar exatamente sobre a ressurreição, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, morrendo, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, ou seja, ele terá dias novamente, ele prolongou os seus dias, vivendo assim eternamente. Depois de 2 dias, nos dará a vida, ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Isso aí já é uma profecia de Oséias. Oséias 6, capítulo 2, vai falar exatamente isso. Que depois de 2 dias nos dará a vida. Olha que maravilha, irmãos. Uma profecia de centenas de anos antes, se cumprindo em Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Aquele que morreu por nossos pecados, aquele que foi a nossa expiação, aquele que foi o nosso Cordeiro imaculado, que tirou o pecado do mundo, que tirou o nosso pecado, fazendo-se maldição em nosso lugar. Então, depois de 2 dias, diz Oséias, nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Glória a Deus. E uma passagem emblemática, que é até citada por Jesus, né, é a de Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Isso aí está em Jonas capítulo 1, versículo 17. Mas em Mateus capítulo 12, versículo 40, nós podemos ver esta menção acerca desse fato.
Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então foi outra profecia que se cumpriu cabalmente, fielmente, com a morte de Jesus na cruz do Calvário e com a sua ressurreição, de modo que o túmulo está vazio. Ponto 2. A ressurreição como base da fé cristã. A ressurreição como base da fé cristã. Jesus profetizou sua própria ressurreição, tamanha segurança, tamanha ciência daquilo que ele estava fazendo. Jesus profetizou a sua própria ressurreição, conforme Mateus 16, 21. Era necessário que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Destruí esse templo, disse o Senhor, e em 3 dias o levantarei. E ali estava falando do templo físico que Herodes havia mandado reconstruir. Mas não, Jesus estava falando do seu corpo, de modo que os discípulos entendem isso depois. Mas ele estava falando de si mesmo. Destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eu vou erguê-lo novamente. E de fato ele o fez. Pedro explica a escritura do Salmo 16:10, como nós já vimos, e proclama a ressurreição de Jesus em Atos 2, quando ele prega, e ali milhares de vidas aceitam a Cristo. Paulo também falou sobre isso, sobre essa ressurreição de Cristo, citando também o próprio Salmo 16, versículo 10. Em Atos 13, nós podemos ver isso, que não apenas Jesus mencionou o Antigo Testamento e cumpriu o Antigo Testamento cabalmente, fielmente, mas os discípulos, os apóstolos, também citam as passagens do Velho Testamento para corroborar a pregação, tendo em vista que o autor é o mesmo, é o Espírito Santo. Mas em Atos 13, versículo 35, Paulo vai falar. Por isso também diz em outro salmo, né? Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Versículo 36, porque na verdade tendáveis servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Isso aqui é o testemunho de Paulo em Antioquia, né? Uma cidade fora do território judaico. Em Antioquia foram os cristãos chamados pela primeira vez cristãos, né? Os discípulos chamados pela primeira vez cristãos, mas aqui Paulo estava enfatizando exatamente essa ressurreição de Jesus. Então a ressurreição de Jesus cumpriu a primeira profecia da Bíblia, e aqui trabalhando, né, essa temática de que conforme ou segundo as Escrituras, ele morreu, ele foi preso, ele foi condenado, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, segundo as Escrituras, segundo as profecias. Nós temos a primeira profecia acerca disso, que é o que? Gênesis 3,15. Né? A primeira profecia foi cumprida, onde Deus disse que da semente ou a semente da mulher iria ferir a cabeça, né? Feriria ali a cabeça da serpente, que significa também destruir o poder do diabo sobre os seres humanos, sobre a humanidade. O ponto 3 e ponto derradeiro da nossa lição é o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade, porque com a sua ressurreição, aqueles que estavam incrédulos passaram a crer. Antes dos apóstolos verem Jesus ressuscitado, eles estavam tomados pelo medo e dessa forma a incredulidade estava presente entre eles. Se nós lermos Marcos capítulo 16, ali já no finalzinho do capítulo 16, antes de Jesus aparecer, nós vamos ver que eles estavam ali chorando, né, temerosos. Vejamos aqui, Marcos 16, versículo... Agora me fugiu da mente o versículo, mas nós vamos ler aqui agora. Marcos 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito
aos que o tinham visto já ressuscitado. E o versículo de número 11 nos diz: estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram também. Ou seja, os discípulos estavam com medo, com luto, com receio, mas também incrédulos. Eles não estavam crendo, não estavam lembrados daquilo que Jesus disse acerca da sua ressurreição. Então, quando Jesus ressurge, quando Jesus ressurge dos mortos, quando ele ressuscita e aparece ali a eles, claro, a Maria Madalena, depois aos que estavam a caminho de Emaús, Cleófas e outros, e aparece no meio deles ali, sem abrir porta, sem nada, Jesus, de certo modo, está ali banindo ou encerrando, colocando, jogando por terra a incredulidade deles. Então, Jesus apareceu várias vezes após ter ressuscitado e tirou todas as dúvidas do coração dos discípulos, dos apóstolos. Isso aí a gente vê ao longo de todo o Evangelho de João, a partir do capítulo 20 até o capítulo final, o capítulo 21, Jesus está ali com eles até quando ele ascende aos céus. Tamanha foi a certeza acerca da ressurreição que os apóstolos abalaram o mundo de sua época com a mensagem da ressurreição. Eu li agora em Marcos 16 que os discípulos estavam incrédulos, não creram quando Maria Madalena chegou e disse, mas quando Jesus aparece, quando eles veem Jesus, quando eles tocam, foi o caso de Tomé, em Jesus, quando Jesus conforta mais uma vez eles, comissiona mais uma vez eles, e ali vai, junta eles, após 40 dias, e eles estão juntos e Jesus está ascendendo aos céus ali. Eles, após essa ascensão, eles não passaram mais a ser incrédulos. Pelo contrário, creram, de modo que abalaram com a pregação do Evangelho o mundo de sua época, com a mensagem. E dentro desta mensagem evangelística estava a mensagem da ressurreição. Nós podemos ver isso. E graças a Deus que Jesus ressuscitou. A visão geral do tópico 3 nos diz: a ressurreição de Jesus, evidenciada pelo túmulo vazio, é a base da fé cristã e transforma a incredulidade em convicção. Foi isso que ele fez com os apóstolos. A conclusão da nossa 12ª lição nos diz assim: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento, juntamente com a sua encarnação, juntamente com a sua morte expiatória. A ressurreição é um evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Jesus ressuscitou em carne, tanto que ele foi tocado pelos apóstolos. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Graças a Deus por tudo isso. Jesus ressuscitou ao terceiro dia em corpo, ele ressuscitou com um corpo glorificado, e nós temos a esperança, assim como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, que nós também teremos um corpo semelhante ao de Jesus, quando ressuscitado. Assim está a nossa esperança, assim se firma a nossa esperança na ressurreição de Cristo. Mais uma vez, eu vos agradeço por estarem comigo aqui em mais uma aula, essa penúltima aula dessa série de aulas de lições bíblicas da Escola Dominical. Eu agradeço a sua presença, a sua participação. Se gostar, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas, com outros irmãos, para que a mensagem do Evangelho, a partir
daqui seja espalhada para outras vidas serem abençoadas e impactadas pelo poder das Santas Escrituras. Eu te agradeço, que Deus vos abençoe, que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, e a paz do Senhor Jesus. Nos vemos na próxima aula, última aula desta revista trimestral. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, a paz do Senhor.